Felicidade que a gente está fazendo esses Maravilhoso. encontros pela Associação de Figurino, porque é uma grande troca entre profissionais do mercado, estudantes que estão ingressando no mercado, profissionais da academia, e eu acho que isso só tem muito a acrescentar na nossa formação para todo mundo. Essa troca é fundamental. Assim. Eu Muito acho obrigada por você ter nossa, eu acho topado fenomenal. participar. Eu agradeço o convite de vocês, está sendo um maior prazer, assim, né? Espero que a gente, né, troque aí ideias boas em conjunto, que seja legal para todo mundo, porque para mim está sendo um maior prazer. Agradeço aí a Bessa o convite e é um super prazer falar, né, com vocês, enfim, trocar sobre essas informações, né, relativas à história da moda, que é um assunto que faz parte da minha vida há um tempo, né? Então é muito legal esse assunto que é paixão também, o que me mobiliza pra caramba. E, assim, interessante quando você tem, né, fora desse âmbito presencial, que a gente já estava mais acostumado, ter essa audiência múltipla, assim, né, em outros lugares, em outros, né, territórios também, tanto territórios físicos, né, eu estou experimentando muito isso agora, que eu estou dando aula para alunos de diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil também, então está sendo uma experiência super maneira, né? Que eu já tinha feito isso antes, mas de uma forma muito assim, era um evento, né, que eu tinha participado, e agora tem aula com um monte de gente de um monte de lugar, muito legal, né? E tá, né, em lugares diferentes, que não os lugares que eu estou acostumada, da faculdade e tal, né, como aqui com vocês, está encontrando outras pessoas e tal, então muito legal. Então, agradeço a Bessa o convite. De E vocês. para a gente também que está inserido no mercado de trabalho de audiovisual e todo o figurino em si, a gente vive num corre de trabalho muito potente. Então, para a gente ter a oportunidade de voltar a estudar, revisitar temas, pensar a nossa profissão também de uma maneira mais teórica é muito enriquecedor, porque quando você bota a mão na massa, de vez em quando você não tem mais esse tempo de voltar ao estudo, voltar a sua bagagem, a gente estudou lá atrás e poder fazer essa reciclagem e essa troca coletiva com tantas figurinistas, tantas assistentes é muito bom. Eu acho que são 6h10 e a gente pode ir começando e assim vão chegando. A gente deu 10 minutos de tolerância, a gente vai começando. Ok, beleza. Então, gente, é o seguinte, como eu estava falando, né, vou trabalhar, bom, meu nome é Silvelena, né, então assim, boa noite para todo mundo. Eu sou jornalista, historiadora e trabalho nessa área de história da moda e antropologia da moda já tem um bom tempo. E meu grande barato com a história da moda, que na verdade eu acho que é a área, assim, através da qual sou mais conhecida, né, dentro do repertório aí, da análise de vestuário, trabalhar com as questões de sentido histórico, né? De maneira que a roupa ela funciona, ela contribui, ela constrói sentido no período onde ela está, né, inserida. Então, o meu grande barato é esse. Muito embora eu tenha estudado indumentária, história do vestuário, não sei o que, eu tenha estudado as suas outras, a gente pode dizer assim, as suas outras sub-áreas, assim, né? Então, a questão da feitura da roupa, né? Da ser montada, a maneira de construir e tal. O meu maior interesse, meu maior dedicação não é nessa área, né? Meu maior interesse é realmente entender como que o vestuário e a moda eles se consolidam como motores de sentido, como que eles fazem parte da narrativa de um período, como através do vestuário você consegue entender coisas a respeito daquilo que está se passando em determinado momento histórico. Então esse é o meu grande barato, né? E a partir desse entendimento isso te possibilita construir um monte de coisas, né? Desde a própria reprodução mesmo de época até, né, você se apoiar em determinados elementos de época e construir outras narrativas visuais, né? Então, por isso que eu acho que a história da moda é um grande barato e quanto mais você estuda, né, mais você, claro, quanto mais aprende, né, mais coisas você descobre, porque como é narrativa, é discurso, é linguagem, né, então você vai estudando, você vai percebendo, né, um monte de meandros, um monte de questões relativas ao período que você está analisando, né? A história da moda, eu acho que ela é também, né, uma vivência muito interessante por conta de ser uma parte da história que faz, né, que
que é conjunto à vida privada, à vida cotidiana. Isso também dá muitas pistas, maneiras daquilo que está acontecendo na época, né? Para além daquela história mais tradicional de navegações, atos e datas, né? Essa parte do vestuário, como do corpo, como do casamento, como da higiene, né? Esses meandros da história, eles ajudam muito, fornecem muito material para você entender, né? E mergulhar nos períodos. Então, o meu caminho é por aí, tá? Então, eu vou aqui, né, compartilhar até 6 para a gente começar a falar, né? Aí, deixa eu ver aqui, pronto. Tá ok. Deixa eu abrir ela aqui. Vocês estão vendo aí? Foi para vocês? Sim, tá perfeito. Beleza? Ótimo, maravilha. O Zoom é bom de compartilhamento de tela, né? Ele fica bonzão logo, né? E aí, então, é isso. A gente vai falar sobre o nascimento, né? E dessa forma, esse significado através dos tempos, né? Então, assim, passear um pouco por esses períodos do Antigo Regime, séculos 16, 17 e 18, né? Para ver essa mudança da forma, a ação que essa mudança da forma vai ter com esses períodos, né? Quando a gente está falando dessa relação da moda com a história, a gente está lidando de toda maneira com uma relação com a imagem, né? Então, isso é super importante, né, da gente pensar que quando a gente está falando de análise histórica de vestuário, a gente está de imagem, né? E essas imagens, na verdade, é que vão remeter a gente a esses conteúdos, né, diversos dos períodos também diversos. Então, assim, as imagens, elas vão ter, elas são signos, e esses signos têm um valor, né? E é exatamente essa junção de significante e significado, né, que compõe a imagem, que a cada período vão ter um valor diferenciado, né? Esses valores, eles vão mudando de acordo com o tempo, né? E o que a gente hoje em dia pode olhar que foram usadas no passado e achar estranhíssimo, né? Ou até achar, é bonito, sei lá, o bordado, mas eu jamais iria vestir isso. Mas não é para você vestir aquilo mesmo, porque aquele sentido, aquele valor era daquele período, né? Então, ele funcionava dentro da estética, dentro da proposta, dentro dos valores daquele momento, né? Sempre que a gente está dando aula desses períodos, né, mais distantes, as pessoas perguntam, nossa, mas isso não era desconfortável, né? Mas é claro que era, mas só que o conforto ele não era tão importante quanto é hoje em dia, né? Então, os valores mudaram. Então, é um valor privado, é um valor, enfim, burguês, é um valor que tem a ver com o período, que nesses períodos, né, de antigo regime, eles não faziam tanto sentido, não é que eles, né, não existissem, eles estavam lá, mas não eram relevantes, né? Era mais relevante você estar dentro de um complexo, né, que era a roupa, né, que emanasse status, que emanasse posição social, que emanasse hierarquia, e o conforto ele não valia tanto assim, né? Todos os sentidos históricos, né, eles têm a ver com comunicação, né? Então, assim, quando a gente fala de história da moda, né, assim, em particular, a gente está falando, né, de canais de comunicação, de mensagens que são transmitidas, né? Então, assim, falar de moda, sempre falar, né, de comunicação. E aí essas formas nos períodos que a gente está, né, falando, assim, tanto da antiguidade até chegando hoje em dia, né, eles vão estar trazendo esses critérios que são culturais, né, socioculturais, estéticos, religiosos, né? Então, assim, a roupa ela está sempre comunicando coisas, né, a respeito do período onde ela está inserida, né? Então, tem uma relação de comunicação assim que é direta, né, através do visual, né, que a roupa está emanando. Aqui está travado. Silvia, a Alice Oi. tem uma pergunta aqui. Desculpa, tem uma pergunta. Pode perguntar. Pode perguntar. Oi, tudo Alice, bem? Tá falando? Isso, eu tô como Cindy Oi. Cine, mas é Alice, tudo bom? Oi, Alice, tudo bem? Você está falando bastante de antigo regime, mas eu queria saber qual é esse período que eu não tô. Tá aqui, já botei. Já botei aqui, já tá na tela. Ah, tá bom, obrigada. Já botei aí, tá? Antigo regime, século XVI, XVII, XVIII, período antigo regime regido pelo absolutismo, né? Então, por isso, antigo regime, tá? Aí já botei aí para vocês, né? Aí, quando a gente estuda, né, a história do vestuário, a gente tem uma divisão que já se tornou um clássico, né, para você estudar indumentária, a história do vestuário, a história da roupa, a história do vestir, é o nome que você for dar, mas a história daquilo que se veste,
ela tem uma visão que já se tornou clássica, que é essa eras do costume e eras da moda, né? Então, a gente divide o período de análise do vestuário em dois grandes blocos, né? Blocos que vão ser muito regidos por questões também ligadas à temporalidade, né? Então, isso é interessante para a gente perceber que nem sempre que se falou de roupa, se falou de moda, né? Que moda é um fenômeno que tem a ver, né, com o Ocidente, né, que tem a ver com uma dinâmica ocidental, tem a ver com uma dinâmica mesmo sistemática, né, que vai ter a ver com mudança, né, com uma relação, inclusive, com a novidade, né, coisa que não acontecia na era do costume, né? Na história do vestuário, a gente marca a era do costume desde os povos primitivos até uma parte da Idade Média. A Idade Média seria um período de transição, né, para a era da moda, principalmente esses dois últimos séculos aqui, né, 14 e 15, que estão aparecendo aqui nesse amarelinho, né, que são séculos onde você tem já questões já, né, das eras da moda, porque você já tem questões renascentistas ali, né, e ao mesmo tempo ainda tem questões sociais, estéticas também medievais. Então, um período de transição, tá? Em história do vestuário, a gente marca assim a consolidação da moda no século XVI. Então, o antigo regime, ele marca mesmo assim, acabou a transição. A partir daí, você começa a trabalhar unicamente com o conceito de moda. Você não tem mais a era do costume, tá? Vamos ver o que é isso. Eu vou botar uma linha de tempo grande aí só para todo organizar a cabeça, porque vocês sabem que historiador é obcecado por linha de tempo, né? Então, assim, para não deixar a classe triste, né? Então, tem uma linha de tempo grande, só porque quando a gente começa a trabalhar com moda, né? Quando você estuda essa parte de era do costume, você vai estudando por civilizações, né? Depois que você entra na era da moda, então você começa a cortar os séculos internamente, porque você vai tendo mudanças de silhueta dentro de um mesmo século, né? Pensando em Ocidente, né? Então, por isso a gente divide, né, os períodos internamente, tá? Para vocês saberem, eu não vou ter tempo de falar pausadamente sobre tudo isso, mas aí, né, já dá para ter uma ideia dos grandes cortes de período. Cada uma desses cortes seria assim uma definição de silhueta diferente, tá? Todos esses cortes estão dando conta de silhuetas principais, né, dentro desses séculos. É claro que entre essa desconstrução de silhueta e heroísmo, você tem também modulações que fazem a transição para outro, mas são as silhuetas principais que a gente tem nos períodos, tá? Aí o século XVIII, né, a gente tem uma tendência a ter, na medida que o tempo vai passando, a ter mais movimentação, né, de trocas de roupa. A gente não vai falar, né, da modernidade, mas só para todo mundo saber aí, para ver, né? Então, o século XIX já é mais fatiado ainda, então você tem mais troca de roupa ainda, embora mais no feminino, né, do que no masculino. E aí, né, mais ou menos onde a gente está, né? Assim, separando já aqui por eras, né? Porque já mistura mais. Já tenho até mais, aí tá bom, né? De régua de tempo, a gente já, né, organizou. Mas aí o que a gente vai estar falando aqui, né? Vou falar do antigo regime, né? Então vou estar compreendendo aí, a gente vai estar falando um pouco desses 3 séculos aí, vendo imagens, né? Desses 3 séculos, 16, 17 e 18. Quando a gente fala de história do vestuário, a gente sempre fala, né, busca entender a significação da roupa, né? Então, nos primórdios, né, do vestir, a gente tem essa relação da roupa, né, com a ornamentação corporal, né? Então, não precisa necessariamente ser roupa, ser peça de roupa, né? Mas a ornamentação corporal ela já tem a ver com a forma repleta de significado, né? Então, pele sobre o corpo, cerâmicas perfuradas, dentes de animais, né? Todos esses achados arqueológicos compõem narrativas, né, daquilo que vai sobre o corpo, desde assim, ainda, né, no lítico, no paleolítico e depois no neolítico, né? Aí é legal a gente pensar, por exemplo, quando eu falo paleolítico é o pedra lascada, né? E o neolítico é o pedra polida, né? O neolítico ele é o período em que o homem começa a dominar a natureza, né? Então, o domínio da natureza, a história do vestuário ela não é separada de nenhuma outra história, ela está acontecendo junto com tudo no mundo, né? Então, assim, a galera gosta de falar assim que a moda é o reflexo, não dá para ser reflexo, é ao mesmo tempo, né?
A história ela é mais complicada do que essa que acredita que uma coisa ajuda a outra. É tudo junto, é um bolo, as coisas acontecem ao mesmo tempo mesmo, né? Então, a roupa vai ser um tipo de leitura, né? Uma leitura visual de outras coisas que estão acontecendo no mesmo período, né? Então, assim, o Neolítico é o período de domínio da natureza, né? Então, é o período que você começa a manipular mais os artefatos, então, é o período onde você começa a ter nos achados arqueológicos mais agulhas, mais instrumentos, né? De unir pedaços, né? Pedaços de coisas com outras coisas, né? É o período que você vai tendo os assentamentos, que você tem as reuniões das primeiras tribos, clãs, né? Então você vai começar a sair daquela vida nomádica e entrar na famosa vida sedentária, né? É um período de assentamento, período esse onde o vestir ele vai ter muito a ver com a possibilidade de marcar a coesão social, ou seja, de servir para unir o grupo, né? Aquilo que você veste ou aquilo que você coloca por sobre o seu corpo te coloca perto daquele que está do seu lado, né? Te mostra que você pertence à mesma tribo, né? Ao mesmo clã, né? Por isso, isso da história da roupa ele tem muito a ver com entendimento, com aceitação, com leitura, né? O que você veste permite que o outro entenda que você é parte da mesma comunidade que ele, né? Então, todo o início da história do vestuário ela é muito baseada na ideia de coesão social, né? E não em desejo individual, né? Então, por isso, a roupa está sempre muito em função de explicar, né, aquilo que cada um faz na comunidade, de mostrar quem pertence ou não, né, àquele núcleo. Né? Então, a roupa ela tem uma função, né, explicação de muita importância nesses seus primórdios e nas civilizações da antiguidade, né, para mostrar assim, essa ideia de pertencimento, né? E para manter esse pertencimento e essa estrutura que vai se formando, funcionando, é necessário que você permaneça sempre usando o mesmo tipo de roupa, né, que vai sendo determinado para aquele lugar que você ocupa. Então, se você nasce artesão, você vai continuar vestido a roupa que seus pais usaram, que seus avós usaram, que marca o lugar de artesão naquela comunidade. Se você nasce ligado a comunicação religiosa, né? Muito provavelmente você vai herdar isso da sua família também. Mesma coisa com o sentido da agricultura, da guerra. Então, a roupa ela não tem um sentido de mudança, pelo contrário, ela tem um sentido de permanência. Tá? A tela não está mudando aqui, tá? Aí a gente divide, né, esse período, né, que a gente chama de era do costume da moda, esse primeiro momento, né, que inclui esses povos primitivos, né, e que passa pela antiguidade toda, a antiguidade clássica e chega lá na Idade Média, inclui aí, inclusive Bizâncio, né, Império Bizantino, que é onde a gente tem a separação dos impérios do Ocidente e do Oriente, né, onde a gente passa a determinar essa vivência aí que a gente depois vai utilizar o conceito de moda, né? A era do costume, ela está toda muito relacionada a essa terminologia técnica, né? De história mesmo do vestuário e de indumentária, que é roupa drapeada. Né? Drapeada seria a roupa que é o tecido construído, né? Você constrói em cima do corpo, você não tem costura, como o draping, né? Ou mulagem, essa técnica de você modelar, né? Em cima do manequim. Né? Então é isso, você está modelando em cima do próprio corpo, né? Você não tem costura, e se você tem costuras muito assim, rudimentares, é a união do tecido, uma parte com a outra, e não para construir. Né? Então, você não tem a ideia da modelagem, que é quando você passa a ter a construção do corpo através das formas, né, do vestuário. Tá? Uma coisa que é interessante também nessas eras do costume é que você tem o valor da roupa só associado à sua materialidade. Né? Então, enquanto a roupa está com tecido, ou com bordado, ou com seus elementos em boas condições de uso, ela continua sendo usada ad eterno. Né? Então, tem valor na sua materialidade. Né? Ela tem um valor simbólico, que é a marcação dos lugares sociais, o valor da peça em si está, né, na sua materialidade. Né? Vai ser diferente nas eras da moda, porque você vai ter, né, assim, um valor simbólico, que é o valor novidade. Né? O valor novidade é um negócio quase que inexplicável, que faz você ter 50 roupas novas e achar que não tem nenhuma. Né? Esse é o valor novidade, né? Assim, né? Você tem aquele ali, mas você precisa de outro, porque aquele ali já foi visto, você já usou, você já conhece, ele dá mais a imagem de novidade. É um negócio quase que, né,
Houdini, assim, né? Completamente mágico, né? E isso vai reger a moda, que vai fazer, né, que você tenha um fenômeno baseado na mudança, né? Então, aqui, Eras do Costume, você não tem a trajetória da mudança, né? E por isso você tem essa ideia de continuidade, de manutenção da forma, né? Por isso a gente estuda civilizações da antiguidade praticamente dentro da mesma, né, política visual das aparências, né? Gregos, romanos, anteriormente Babilônia, Síria, né? Tudo muito ao longo da trajetória toda da civilização, exatamente porque você vai estar dentro das eras do costume, né? E aí repete aquilo que seus ancestrais usaram, repetindo também o lugar onde eles pertenciam, né? A Idade Média, né, ela é o último... Peraí, deixa eu ver só uma coisa aqui, gente, só um minuto, que aqui não está querendo andar. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa para isso andar. Aqui. Isso aqui pulou, deixa eu só voltar aqui. Pronto. Só para falar dessas funções, né, que a roupa identifica, né, a gente está falando de marcar lugares sociais, né, de identificar coisas, né, então a roupa, ela, nesses primórdios, ela está muito ligada a esse tipo de identidade, né, o que ela ajuda a identificar quando você está vestido, quando você usa uma cor, quando você usa, né, determinada quantidade de tecido, né, então a roupa ajuda a identificar esses campos aí da vida social, parecer uma pessoa ou outro ou não, tá? Então, religião, poder, status, lugar social, família, né? Tudo que você veste demonstra, né, esses aspectos da sua vida social, né, da sua prática e experiência social. Aqui a gente viu, né? A Idade Média, né, é o último período dessa era do costume, né? Então, assim, é um momento que é todo muito... a gente está falando já dos impérios divididos, a gente já está falando de Ocidente, quando fala do período medieval. É um período grande, né? E é um período que ele é o último momento da era do costume no Ocidente, muito por conta de você ter mudanças, né, que vão acontecer, que vão modificar exatamente esse patamar aqui. Na Idade Média, ela está toda ligada, né, essa ideia da Igreja Católica, do saber da Igreja, do poder da Igreja, né, coloca o homem nessa postura de observador, né? O homem medieval, ele observa a natureza, ele contempla o que Deus criou, mas ele não se sente potente para interferir, para questionar, né? Então a gente fala desse período como um período de vida contemplativa, de um homem que observa, não questiona, não interfere. Isso porque você tem um pensamento todo aí, que circula em volta de Deus, né? Teocentrismo está determinando uma sociedade que tem Deus, né? Teo, como centro do universo, né? Então, assim, a potência do homem, ela é pequena, ela é diminuta, então o homem não interfere naquilo que Deus criou, né? A gente tem tendência sempre, né, a reproduzir imagens que leem o repertório religioso na roupa, né? Então a gente tem o que é chamado, isso é legal, aqui tem várias fases medievais juntas, né, mas é legal pensar na expressão que define o período medieval, que é a sociedade clerical, né? Então é para você sempre olhar para as pessoas e se lembrar de algo relacionado ao clero, né? Então as vestes longas, as silhuetas, né, longilíneas, e principalmente essa divisão entre masculino e feminino que não existia. O masculino é muito parecido com o feminino. Aí já tem uns figurinos aí misturados com as imagens. Tudo isso medieval, né? Aqui já mais para o gótico, né? Já encostando nesse período de transição. Quanto mais próximo ao século XVI a gente está, na Idade Média, mais a gente vai vendo o masculino se distanciando do feminino e mais o corpo começa a ficar aparente, não a pele, mas o desenho do corpo, né? Então isso é muito importante para a gente entender o quanto que o Renascimento está se aproximando e quanto que os valores mundanos eles estão invadindo, né, a solidez da Igreja Católica, enquanto essa ideia da laicização da cultura, né, está chegando, quer dizer, a cultura saindo dos muros da Igreja Católica e se abrindo para o homem comum, leigo, né? Então, essa ideia do questionamento maior que começa a acontecer com relação aos ditames da Igreja Católica, né, as pequenas, né, revoluções, entre aspas, acontecendo. O século XII é um século que é chamado de Renascimento Medieval, porque um monte de lugares começam a se rebelar contra a Igreja Católica. Isso aponta para a gente, hoje em dia, na história, né, as transformações que estavam, né,
cada vez mais prementes. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que essa roupa está mudando, né? Na medida que as questões estão aparecendo, que as interrogações estão tocando, você vai vendo masculino começando a encurtar, feminino permanecendo longo, ajustamento na roupa, silhueta, contorno começando a aparecer mais, cintura, né, começando a ser mais desenhada. Então, ao mesmo tempo que você vai estar vendo, né, a inquietação maior, você está vendo também a silhueta aparecer. Quando você começa a ver navegações, né, século XIV, aí pronto, né? Aí mais, né, você vai se aproximando de uma roupa que vai afastando o masculino do feminino e vai começando a redefinir essa era do costume. Né? Aqui a gente ainda está falando das últimas silhuetas medievais, né? Pré, né, essa modelagem que vai construir mais o corpo. Né? Essa silhueta que a gente chama de intermediária entre a era do costume e a era da moda é exatamente a túnica, né, que é o vestuário, né, que ocupa toda a Idade Média e que aos poucos vai sendo moldada, vai sendo mais, né, trabalhada para ressaltar mais esse contorno do corpo, no sentido também de diferenciar o masculino do feminino. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente já vê, né, que tem uma cintura marcada, que tem mãos mais ajustadas. Como a gente está falando aí do período gótico, a gente tem essas silhuetas de ponta aqui nos sapatos e nas cabeças, que combinam com a arquitetura gótica. A gente tem um exemplo amado e idolatrado de todos aí, né? Cinturado e mais decotado, que é um elemento raro na Idade Média. Os masculinos, aqui já botei bem para o final mesmo, né? Que a gente já tem masculino bem diferente do feminino. O feminino permanece curto e o masculino já mostra uma diferença através do vestuário, né? E aí a gente já está falando de muita mudança, porque agora, através da roupa, você vê a diferença entre os gêneros sexuais, né? E antes isso não era culturalmente, né, um significado do vestuário. Vestir para significar status, família, lugar, ocupação, mas não servia para falar de masculino e feminino. Né? Agora serve, e serve muito, né? Porque o masculino está muito diferente do feminino mesmo. Né? Acabou que eu botei as perneiras aqui aparecendo, porque eu tenho obsessão por essas perneiras aqui, que todo mundo acha que eles usavam legging, né? Mas então eu acabei deixando elas aqui, né? Para ilustrar, porque infelizmente não tinha legging na Idade Média ainda. Né? Aí os últimos vestidos, né? Assim, vestidos não, as últimas túnicas ainda, né? Assinaladas aí por essa marcação de cintura ainda sem recorte. E aí a gente está entrando nesse final de século XV e século XVI, a gente está deixando aqui esse período medieval e entrando aqui nesse momento do Renascimento. Né? E aí a gente tem uma mudança grande, afirmando no Renascimento, que já vinha, né, se colocando nos séculos XIV e XV com as navegações. A gente tem, né, a partir do final do XV e do XVI, uma consolidação total, né, das visões antropocêntricas, né, da visão do homem como sucesso. Aí pronto, né, aí o bicho pega realmente, né, e aí não dá para falar mais, né, de se manter fiel ao passado, né, de se manter repetindo o que os seus ancestrais usavam. Né? Se você melhorou de vida, se você enriqueceu, né, nesse período você tem uma camada que enriquece, né? A burguesia se transforma, se divide, tem uma parte que vira alta burguesia, que enriquece, e essa burguesia ela não vai querer enriquecer e se vestir como seus avós, né? Ela vai querer se vestir como que se vestia melhor no seu período, que vai ser a nobreza. Né? Então, acabou o momento de você repetir o passado, agora você está ligado no presente. Né? Então, o momento que está todo ligado agora a essa ideia de vida ativa, não é mais contemplativa, é o homem que age, que interfere, né? Que mexe, é o homem que já entendeu que a Terra é redonda, né? Embora esteja cheio de lista aí agora, né? Por incrível que pareça, né? O sujeito suara a camisa para que a Terra era redonda e agora tem os terraplanistas dizendo que não, né? Mas, né? A redonda é um negócio avassalador, né, nesse período, né? E a Terra redonda tem tudo a ver com essa nova concepção de corpo, né, e com essa divisão entre masculino e feminino, porque a concepção da Terra redonda, ela está dizendo que o homem ele pode ir para onde ele quiser, o homem não tem mais limite. Né? Antes ele podia ir daqui assim, né, e pum, cair desse limite, né? O homem era limitado. Né? Então essa concepção do circo
forma infinita, né, da forma filosófica infinita, é absurda, né? Quando você descobre que você vive numa forma circular e que você tem limite, ninguém segura mais o homem, né? Então, assim, a moda ela se afirma, se consolida exatamente dentro dessa concepção, né, antropocêntrica, do homem que acredita em Deus, mas que se vê como expressão máxima desse Deus, né? Então, aí ele não vai repetir mais o passado, né? Culto aos ancestrais, né? Então, aí a gente tem a moda surgindo, né, muito, né, nessa ideia, né, da sedução pela novidade, né? Eu quero o novo, eu quero aquilo que está sendo me apresentado como novidade, não quero repetir o passado, né? Cultuo mais os ancestrais, né? Não repito mais a experiência do passado, né? Eu quero ter a oportunidade de transformar o presente. Então a moda tem a ver com transformação, com revolução, né? Um monte de autores chamam, né, o nascimento da moda de revolução, de período revolucionário, exatamente por você abandonar esse culto ao passado, por você não repetir mais os seus ancestrais, né? E ao mesmo tempo por você estar tendo no corpo, né, na modelagem, essa possibilidade de construir lá e de exibir, né, o próprio corpo. E aí a gente vai tendo uma série, né, de sentidos variados, né, que essas formas de corpo vão estar imprimindo, né? Quando a gente entra nessas eras da moda, a gente tem um sistema de moda, né? Ele é sistemático. Você vai ter, primeiro, uma questão de autonomia estética, né? Não dá para você pensar em moda em tempo algum se você for pensar de uma maneira absolutamente racional, né? Cartesiana. Então, a gente vai perguntar para que serve uma gola gigante, para que serve uma manga que vai até o chão, porque também não tem utilidade nenhuma você se perguntar para que serve um salto-agulha hoje em dia, né? Então, assim, funcionalidade dessa maneira não vai ter resposta, né? Você pode até dizer, eu sou longa, deixa feminina, mas enfim, né? A gente está falando de conteúdos totalmente simbólicos, né? É a mesma coisa que você perguntar para que serve uma gola grande ou para que serve uma manga ou uma armação, né? Então tem uma autonomia estética né, da moda que só dá para entender se você entrar mesmo dentro desse barato aí que é cada período, né? Para entender como que aquelas formas fazem parte dessa sistemática, né? A gente tem uma dinâmica de mudança, né? Então, assim, a moda ela faz parte do seu sistema a transformação constante, né? Não dá de moda sem falar de mudança, né? E essa lógica própria dos objetos, essa obsolescência, né? Os objetos começarem a envelhecer rápido, por incrível que pareça, tem narrativa já do século XVI falando a respeito, né? Tem narrativa mesmo do século XVI das pessoas trocando cartas umas com as outras, dizendo que a moda está passando rápido, assim, né? Que elas estão envelhecendo rápido, que elas não podem mais ir num casamento do rei fulano de tal com a mesma roupa que usaram na outra coroação, porque aquilo ali saiu de moda, né? Assim, tem uma velocidade, né, que a gente fala da velocidade hoje em dia, mas no século XVI, né, que a gente olha, parece muito lento, porque as coisas vão mudando de 50 anos, mas para quem estava vivendo ali, já estava sentindo essa pressão, né, da transformação, mudança, né, e do valor dos objetos. Silvia, é Então, a gente tem uma engraçado isso temporalidade aí muito longa. da Pode falar. obsolescência, né? Porque, assim, eu estudei design, e quando a gente estuda isso no design, isso vem através da Revolução Industrial, né? O conceito da obsolescência programada, né? Veio até um pouquinho depois é mais forte isso no Fordismo. E aí você vê que isso na moda já existia lá atrás. A moda, ela existe por causa dessa obsolescência, na verdade. Exatamente. Ela, para funcionar para esse sistema funcionar, as coisas precisam ficar antigas, as coisas precisam ficar velhas e você precisa consumir mais. Para você programar a obsolescência, ela já tinha que existir, né? Para você programar a obsolescência, ela já tinha que existir. Exatamente, ela né? já tinha que existir. E aí eu acho um conceito muito interessante, porque agora, né, com essa escassez de matéria-prima que a gente está começando a viver nitidamente, com esse lugar onde o homem se sentiu o centro de tudo e acabou com o meio ambiente, a gente está tendo que retornar. E a Alice disse aqui, falando que a gente precisa de um novo renascimento. É isso, porque parece que a gente está retornando aos sistemas, porque a gente está precisando revisar. Então, você vê esse surgimento desse slow fashion, quando, na verdade, que a gente precisa trabalhar de outra maneira, não dá para a gente gastar tanto, não dá para ser tão... E você vê que
questão de velocidade, no século XVI, o cara já estava dizendo, olha só, não posso mais botar a roupa que eu fui na coroação para ir no casamento, porque agora ela já está ultrapassada no século XVI. Então, a gente foi vorazmente, né? Assim, por 1500 o sujeito estava dizendo isso. Né? Assim, a gente sabe, estou estressado porque está muito rápido para mim, né? Você imagina. Então, imagina chegar no ponto que a gente chegou, né? E, assim, isso é uma questão, a gente até aborda isso em um discurso que eu dou sobre consumo e tal, essa questão de você encontrar uma outra maneira de se relacionar, né, com o mundo do objeto, mas, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade que é baseada, estruturada em consumo, né? Então, assim, são mil interrogações, né? Como você vai... Né? Como você alimenta, né? Esse capitalismo também, esse sistema que a gente está inserido, sem você sempre ter a necessidade do mais, do mais, do mais, do mais, né? E aí você tem esse envelhecimento, né, simbólico, que é um envelhecimento simbólico, né? Assim, envelhece, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você compra uma coisa na loja e bota dentro da sacola, enquanto você vai andando até a sua casa, aquilo ali já envelheceu a beça. Quando você tira da sacola, já é outro objeto. Ele já não é mais o mesmo que estava na loja, assim. Ele já teve um grau de envelhecimento, assim, né? Impressionante, que daqui a pouco você já está pensando em outra coisa, né? Assim, a velocidade que tem, né, nesse sistema, né, que a gente vive, de valor, novidade. Não, e isso é muito engraçado, assim, eu fiz um clipe há uns 2 anos atrás, que aí eu estava vestindo uma juventude, e aí um dos meninos que eu estava vestindo falou, esse mood é 2018, sei lá, era o ano passado. Aí eu falei, mas e daí? A gente não precisa estar usando o que acabou de sair da loja. Ele, não, isso é muito passado, isso não vai dar, isso já era. As coisas mudam muito rápido, você não está entendendo nada. E a gente no figurino não está sempre buscando o último respiro da moda, a gente não está buscando a última coisa que saiu. Enfim. É muito louco mesmo, porque você vê, principalmente agora que você tem as tendências de moda estão muito coladas com o que acabou de acontecer, né? Então, assim, você vê, às vezes, outro dia eu fui fazer um trabalho e tal, e a menina, ela estava produzindo conteúdo, e a menina que era dona lá do espaço, tá no Instagram, ela falou assim, não, meu mood é todo assim, 2000. Aí ela falou assim, não, 2000 já é muito antigo, isso já faz muito tempo. Então, eu queria assim, mais antiga, mas não antiga, né? Eu falei, tá, mas então que antiguidade é essa que você quer, né? Que não é, se não é 2000, não sei, assim, 2018, exatamente isso, né? 2018, 2016, então isso é o patamar de antiguidade, né? Que ela fala. Eu falei, olha só, antiguidade tem que ter 100 anos, então 2018 não é, né? Não dá pra gente chamar de antiguidade, não, cara. Então vamos repensar esse negócio, né? Bom, a gente tem um período aí de transformação, né? O clerical ganhando volume, a túnica se transformando em vestido, que, assim, é uma modificação que pode não ter muito, assim, pode não se prestar muita atenção, mas tem um valor histórico gigantesco, que é quando você começa a cortar separado, né? Em vez de ser túnica, você corta parte superior e parte inferior, né? A partir dessa separação, você está falando mesmo de construção de corpo, porque a partir dessa separação que você consegue fazer saias com volume, botar com cintura fina, cintura mais para baixo, mais para cima, botar espartilho, exatamente a partir desse momento que você divide o corpo, né? Aí a gente, né, define uma separação de masculino e feminino, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é esse apreço aí pela aparência, né? Que os séculos XVI, XVII e XVIII, o antigo regime, ele é todo muito regido por esse culto à aparência, tanto no feminino quanto no masculino, né? Então essa construção do corpo e da aparência, ele está associado ao masculino e ao feminino, e o repertório da moda está ligado aos dois, né? Então cores, né? Esse repertório ele é para o masculino quanto para o feminino, né? O que é muito engraçado, dando aula sobre isso, as pessoas olham as roupas masculinas e falam, mas isso não é de mulher. Eu falei, por que tem que ser de mulher? Isso não pode ser de homem, né? Assim, né? Está todo mundo aí apegado à versão masculina que vem do século XIX, né? Então, aqui no Antigo Regime ainda tinha muita festa para rolar, né?
Aí só mostrando bem essa divisão aí do corpo, né? Então, túnica, mesmo quando a gente já tem volume, marca cinto e tal, você ainda não tem dividida, e depois, né, no século XVI, é que você bate o martelo sobre já essa divisão que compõe o vestido, que aí vai permitir, né, as mudanças todas de silhueta. Né? Eu vou passar rápido aqui os períodos, né? Porque tem um monte de imagens, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é meu aluno ou já foi meu aluno, mas assim, Luana, eu sei que foi minha aluna há um tempo atrás, né? Muito tempo, mas eu trabalho com muita imagem, então aqui eu enxuguei o máximo que eu pude, mas mesmo muita coisa, então essas formas eu vou passando mais rápido, mas se vocês tiverem alguma contar, enfim, alguma curiosidade, alguma dúvida, pode perguntar à vontade, né? Mas, na verdade, as formas, elas são, assim, para a gente entender cada período, né? Então, esse início do século XVI, né? Primeira metade, na verdade, do século XVI, ele é todo ligado a essa euforia ainda, né? É o que a gente chama, né, na história de surto renascentista, né? Quando você, né, se sente centro do universo, o homem comanda, o homem, né, condiciona tudo à sua própria vontade, instituição de conquista, é o mito do navegador, né, do conquistador de sete mares. Então, assim, suas ações vão ser sempre bem-sucedidas, né? Então, aí a gente está descobrindo o corpo, né? A gente tem toda uma modelagem de expansão, né? Mas, assim, grandiosas como o próprio homem, né? Ele não ia usar alguma coisa que fosse ao contrário do que o período estava emanando, né? A gente tem essa fase dividida já em dois aspectos, né? Então, esse primeiro, claro, aí é o aspecto da euforia, né? E aí passa rápido, né? Você ficou muito tempo vestindo a mesma estrutura de corpo e entra aqui e já divide. Então, por isso que o sujeito já no século XVI estava reclamando que as coisas estavam indo rápido demais, né? Já estava a ficar cansado, que nem a gente que vive cansado, vive querendo que o dia tenha mais que 24 horas, né? Porque é muita velocidade. Aí a gente começa a ter as primeiras formas de corpete, que ainda são mais altas, né? A cintura vai descendo aqui aos poucos. Aqui coloquei. Tem algumas imagens que vêm de figurino, né? Mais para baixo tem muito figurino. É legal ver que essas primeiras cinturas, né, elas já são recortadas, né? Você já tem o corpete separado da saia, elas ainda são mais suspensas. Essa parte do colo, né, que também que aparece, que para a gente não significa muita coisa, né, mas para o período é uma distância grande com relação ao quando você tem mais, pensando mesmo que não seja em todos os lugares, né, esse aqui é o figurino até dos Borgia, aí está, né, um vestuário um pouco mais ousado que em outros lugares, principalmente na Gênova e Veneza e tal. Formas, né, assim, arredondadas, né? Então você vai tendo volume como uma questão forte nesse período, nessa primeira metade. Essas cores que transmitem intensidade de luz, que são chamadas de claras no período. Feminino com muito volume, né? Vai ser na parte de baixo, volume na saia, né? Masculino, para não deixar de ser expansivo também, volume na parte de cima do corpo. Muito, né? A gente a Idade Média toda, a silhueta toda mais afilada, né? Para essa silhueta de volume, uma massa corporal. Silhueta masculina fica assim, né? Definida por volume na parte de cima. Muita sobreposição, né? Que é um outro caráter interessante da construção do corpo. De peças que você vai sobrepondo, então você vai tendo realmente esse corpo corrido, né? E o corpo aparecendo, né? Porque você tem ombros em excesso, né? Tem codipice, né? Então tem essa ideia de mostrar a pele, mas de mostrar o corpo. Aí eu botei paralelo, né? Esse período, o figurino desse mesmo período. E aí é legal ver que fica bem definido, né? Assim, a gente ainda está na primeira metade, mas é bem definido as duas partes do corpo, né? Então você está falando realmente de corpo. Não está mais falando de alma, que era o que trazia a roupa medieval, né? Que não diferenciava, né, os sexos. Aí nessa segunda
mesmo no século XVI, a gente entra num período bem assim que vai abrir espaço para uma grande diferença social, econômica, política, que é o período da Contra-Reforma, né? A gente teve uma expansão grande desse pensamento do homem como centro do universo e por conta disso a Igreja Católica perdeu muito poder, né? Econômico, religioso. Então, aí é o período da Contra-Reforma, que entra no século XVI, na segunda metade, né, como essa reação mesmo da Igreja Católica, inclusive a própria Reforma Protestante, que é dessa primeira fase também. Então, um período que começa a entrar em guerra, né? A gente tem uma dinâmica, inclusive, colonial, assim, que começa a apresentar sinais assim, de dificuldade, mas que vão ser sentidos mais no século seguinte. Então, o período assim, que ele começa a emanar incerteza, insegurança, muito associado a uma certa assim, instabilidade, a estabilidade do homem bem-sucedido, ela começa a ficar em xeque, né? Então, o período que a gente vai tendo o fechamento mesmo das formas, a segunda metade ela se apresenta de uma forma muito rígida. A gente tem uma transição dessa fase clara e aberta para a fase fechada e escura, né? Mas essa segunda fase ela se caracteriza por ser fechada, escura, por essa forma expansiva, né? Ela diminui, você tem uma contração da forma e, ao mesmo tempo, você começa a introduzir o barroco, né? Porque você está falando de conflito, de dúvida, de incerteza, que são as bases, né, para o barroco, né? Então, essa fase daí, que é conhecida também como sabetano, é o período, né, da Contra-Reforma, da restauração da Inquisição, né, de guerras sanguinárias, da Noite de São Bartolomeu, né, de perseguição aos protestantes e tal, né? E aí a gente tem formas, né, contraídas, em vez de elas serem expansivas, elas têm contração, uma cartela de cor privilegiando o escuro, né? Tem o que essa gola, né, semicircular ou circular aí, pode ser gigante, inclusive, e a sensação de rigidez que é muito premente, né? Esse corpo é rígido, ele é duro, né? Uma pose permanente, né? Essa é uma pessoa dessa ala de que faz a costura histórica, né? Historical sewing, que é muito legal o trabalho dela. O período, né, assim, já antevendo um pouco, né, então, que preenche todos os espaços, assim, tem um horror ao vácuo, né, um horror ao vazio, né, preenche todos os espaços, a gente vê muita informação no diário. E a roupa extremamente dura, né, extremamente estruturada. Período elizabetano, né, caracterizado aí por esse governo inédito na história, né, feminino, solitário, sem casar, sem ter filhos, faz com que Elizabeth I seja, né, uma espécie de inspiração constante, né, para os outros reinos também, no sentido da moda. A Inglaterra tendo uma situação até geográfica, né, de maior isolamento no período, né? A gente tem as inspirações aí, né, que serviu de inspiração, né, quase que uma colagem, né, da Elizabeth I para a Rainha de Copas do Tim Burton, né? Que é muito legal, né? Muito legal. É linda essa roupa. É linda, é maravilhoso, adoro também. Apaixonada por ela. Aí o detalhamento, né? Então a roupa é carregada, né, de informação. E sempre muito rígida, né? A gente tem uma construção do corpo quase no seu extremo, né? Cintura, quadril, né? E aí cheio de elementos de artifício para construir essa aparência, né? Então a construção do corpo ela vai utilizar as armações artificiais, quadril, do espartilho, para dar essa dimensão aí, que é uma dimensão de rigidez. Não é para ter balanço, não é para ser leve, não é para ser fácil de andar, não é para ser fácil de se mexer, né? Inclusive, nesse período, a imobilidade era prova de status, né? Então, assim, é muito provável que nos quadros, nas representações, né, a roupa nem ficasse tão assim apertada dessa maneira, mas era muito assim chique você, na representação, demonstrar que você não se mexia, para mostrar que você tinha pessoas que se mexiam por você. Então, que você tinha séquito, tinha damas de companhia, os homens tinham valete, né? Na realidade, ela era prova de status, né? Então, não era para mostrar que era confortável, não era para mostrar que você podia sentar, era o contrário disso, né? Muito louco, né?
Mas era uma maneira de, através da roupa, você mostrar a hierarquia, mas não era só a roupa em si, não era só a posse da roupa, era uma roupa que mantinha você imóvel porque você tinha pessoas para te ajudar, inclusive a vestir a roupa, né? Então, eu me cercado por essa ideia, né, de mobilidade. Masculino. Que a liberdade não era uma questão também, né? Não. Não, a liberdade não. A liberdade era uma questão, acho que em outros aspectos, assim, né? Você tinha liberdade em termos políticos, econômicos, né? Em algum momento a questão do pensamento, né? Mas assim, a liberdade do corpo, as ações e tal, ela era, né? Inclusive a própria Elizabeth I teve problemas com isso, né? Por ser mulher, governar foi um perrengue ali, né? Só que está dando para ver aqui que ela começou a trajetória aqui com 13 anos, né? Estava dando pinta que era herdeira do trono e morreu lá né, no início do século XVII, governou 50 anos quase, né? Então, achavam que ela ia governar no máximo 60 dias, né? Ela, né, sendo mulher, deu um banho na galera, assim, né? Foram 30 dias, aí depois falaram, vamos deixar mais 30, né? Para não ser um trauma. E aí, né, ela ficou por lá bastante tempo. Mas era uma coisa difícil, né? Para ela conseguir fazer isso sendo mulher, ela teve que dar as voltas dela lá, não casou, né? Tem milhões de imagens da Elizabeth, né? Agora o masculino. Aí é legal ver o masculino usando espartilho, que é muito bacana também, quando você vê essa construção corporal masculina também. E aí é bom para pensar que espartilho nada a ver com o feminino, não é isso, né? É um período de rigidez. O espartilho é para deixar a silhueta, é para isso que serve nesse momento, né? Espartilho não tem decote nesse período, né? Então ele é acima, o corte dele é acima do busto no filme. Ele não é para suspender busto. A cintura masculina fica bem marcada. Aí são detalhes. Armaduras também vão seguir o mesmo, que é mais interessante ainda, você ter uma roupa, né, militar, que deveria seguir assim, sua regionalidade, né? Ana, né, que fez design, né, então, quando a gente estuda design, a roupa militar ter cintura marcada e gola alta, né? Como pode um negócio desse, né? Mas pode. Pôde, né? Essa aqui é muito legal também, essa armadura, porque ela tem a cintura bem marcada, tem aba para calção fofo, né, e tem gola alta aqui para colocar o rufo em cima. Maravilhoso. É. Sensacional, né? Sensacional. Armadura com gola alta. É proteger o Vale, pescoço. né? Proteger o pescoço para botar o rufo em cima e ficar tudo protegido e glamuroso na guerra, né? Você vai para a guerra, mas não perde o glamour. As crianças, né, usando roupa de adulto, né? Que é uma outra questão interessante da história do vestuário, que você não tem, né, e aí é um sentido muito premente, mesmo que você não tenha esse sentido da infância no antigo regime, né? Você não percebe da mesma maneira que a gente percebe. Você tem a roupa a roupa da criança sendo uma roupa do adulto menor, não tem esse sentido que a gente tem da infância, né? Então, assim, na verdade, a criança ela passa a ser enxergada com maior importância na medida que ela vai herdar alguma coisa de importante, como é o caso dessa daqui, né? Que está vestida com uma roupa de adulto bem pequena, para demonstrar, na verdade, o lugar social que ela ocupa, né? De criança, ninguém tinha muita preocupação com as crianças nesses períodos, né? Esse sentido até mais sentimental mesmo da infância vem de 19, né? Onde a família nuclear também é importante. Aqui é corte, né? Então, as crianças vestem roupas de miniatura, né? Eu coloquei essa grávida, né? Porque é raríssimo a gente ver grávida assim nesses períodos representados. Eu coloquei essa grávida aqui para mostrar que não tem alteração na roupa, não. Ela só vai afrouxando um pouco, mas é a mesma roupa. Aí a gente tem alguns figuras que contemplam esse período, uns que trabalham mais, né, realisticamente, outros menos, né, que usam a base do período para construir, né, umas histórias um pouco diferenciadas.
esses bem fantasiosos, homens, assim, né? Esse é um trabalho que mistura, né, figurino com styling, que é um trabalho super legal, tá, Viviane, que é muito... Gosto pra caramba do trabalho dele. É bem bacana. Aí a gente tem um barroco mesmo, no século XVII, que é essa perturbação, né, que é uma confusão dos demônios do século XVII, que é o século todo da dúvida, sabe, do conflito entre o absolutismo e a igreja, entre a monarquia, entre a matéria e o espírito, o coração e a razão. É um furdúncio danado, né? Então a roupa aí, ela tem milhões, né, de danças, né? Então é um período de exagero, mas de muita dramaticidade, né? Eu acho assim, a história do significado da roupa nesse período é importante ficar colado nessa história da dramaticidade para se entender a diferença com relação aos períodos, porque não adianta dizer que o barroco é exagerado, porque exagerado aos nossos olhos todos esses períodos são, né? Então, assim, não dá para definir como exagero, porque exagero tem para tudo nesses momentos, né? Então, tem que ficar ligado nessa extensão que é o exagero, mas, né, com peso, com densidade, né, com essa dramaticidade, principalmente metade do século XVII, que é um período assim, de guerras e conflitos, de troca de poder, né? Exatamente essa dinâmica, mais ou menos até aqui, é o início dessa faixa aqui, né, mais vermelhinha, né? Até o início desse heroísmo, que é o período de maior intensidade dramática, né? Que é o período aí que está todo... Está meio parecido com o que está rolando agora, né? Tem epidemia, tem peste, tem inundação, tem seca, tem guerra, divisão religiosa, tem numa dimensão, né, assim, parecida com o que a gente está vivendo, o período das pestes, né? Nessa fase, né, sem ser medieval, é esse período aí, né? Agora é o período da Revolução Científica também, descobre coisa, né? Vai que a gente dá uma avançada aí também, né? Porque o sentimento era o mesmo que a gente tinha, né? Que todo mundo já sabia tudo, né? Então todo mundo se sentia, né, sabedor de tudo, mas aí chegou o século XVII, né, saiu um monte de coisa nova, dimensão diferenciada que vai dar no século XVII. Esse período inicial, ele se estende, né, o período anterior, então a roupa é a mesma, bem ligada a essa ideia ainda da imobilidade. Eu estou passando rapidinho, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Mas eu vou passando meio rapidinho. As crianças, não que esses já são mais jovenzinhos, né? Mas são crianças, né? Esse primeiro período, é só o detalhe das mangas, que são legais, né, para ver. As mangas ornamentais. Aí a gente entra nessa fase, né, passados os primeiros 10 anos, do século XVII, de transição. Então você começa a ver tudo meio misturado, né? Essas golas começam a cair, né, a cintura fica mais solta, né, que é esse período aí já de desconstrução da silhueta, que é quando todo o sistema do século político e econômico começa a mesmo, né? Então é o período que você vê mais misturas, assim, a roupa começa a sua estrutura rígida, gola, rufo começa a mudar, né? Então, assim, aos poucos isso vai se transformando e ganhando elementos, assim, laços, rosa, né? Fitas, ao mesmo tempo que vai desestruturando a forma, vai ganhando repertório decorativo. Eu amo isso aqui, eu sou apaixonada. Eu coleciono imagens desse cara, que é o Saqueville, que é um conde de Dorset. É interessantíssimo, adoro. O cara era tipo dito cultural inglês, ele viajava por tudo quanto era canto, em cada lugar, jeito, é interessante. Aí a gente está na fase aí de desconstrução mesmo da silhueta, e aí é muito legal porque é colado na história, assim. Você pega esse período de 10 até 40, é tudo trocando de mão, né? O poder trocando de mão, período de reestruturação da Inglaterra, né? Que Elizabeth I morreu, aí veio lá o rei protestante da Escócia, né? Que foi o trono, filho da Mary Stuart. Portugal e Espanha já estão, porque, né, o dinheiro gasto na contra-reforma, as colônias aqui não davam o retorno que se esperava, o dinheiro saía, mas não entrava, então Portugal e Espanha tentou se unir na União Ibérica,
não dá muito certo, a Itália e a Alemanha estão todas divididas, a França desfacelada com guerra religiosa, então o período assim todo desconstruído, e a roupa não faz outra coisa a não ser, né, se soltar inteira, né? Tá toda solta aqui. Então assim, a roupa feminina, ela fica parecendo cortina que está ali em cima, ela é toda desconstruída, tem volume, mas não tem uma forma estruturada. O masculino é o que acontece com o calção, né? Ele vai, né, cair todo, né? A gola cai tudo. Gola vai lá para o ombro, né? As flores aí do barroco. Eu gosto sempre de botar essas imagens, né, das flores do barroco, porque volta e meia aparece nos livros assim que o barroco tem muitas fitas, laços e flores, né? Mas só que a flor não é uma florzinha delicada, é assim, né? Então o barroco não tem flor de chá, né? É florzinha quase que planta carnívora, né? A gente está falando de um período intenso, né? Aí as roupas dão essa silhueta meio sem forma, né? Meio sem, né? Você tem muito volume, mas não tem uma forma exata, tudo meio desconstruído. Você não sabe mais direito onde está o ombro, onde está a cintura. Metade mais ou menos do século, né? A gente tem uma reestruturação. E a sociedade mesmo se reestrutura e tem a imagem do mosqueteiro como uma imagem importante, né, para juntar esses elementos aí da sociedade, né? Meio que vira um símbolo, né? O mosqueteiro ele vira um símbolo de segurança nessa sociedade onde tudo estava fora do lugar, né? Então o mosqueteiro vira um herói, é chamado de herói barroco, né? Porque é um herói bem exagerado, aquele que faz tudo certo, né? Que luta pelo rei, pela igreja, né? Que dá conta de tudo. Então, assim, todos passam a se vestir de mosqueteiro, influência enorme na moda, né? Então, quanto é nobre, né, a elite toda vestida, né, a esse modelo aqui seria um retrato de um mosqueteiro mesmo, a roupa seria essa, né? E a gente vê a elite, né, meio fantasiada de mosqueteiro, né? Usando esse repertório que, claro, que aí não servia para batalha, para guerra, para nada, né, para defender ninguém, era uma roupa de salão, né, mas toda inspirada na figura simbólica, né, que mesmo como uma meio que tábua de segurança, estava ali o que todo mundo precisava, alguém que agisse de forma racional, né, que ultrapassasse todo esse dilema da época, né? Aí eu aqui o homem da máscara de ferro. Aqui seria uma roupa de mosqueteiro mesmo, e aqui um nobre, né, vestido de mosqueteiro, né? Então, um dos poucos períodos que você tem um respaldo tão explícito assim de uma figura, né, na verdade de um grupo, né, dos mosqueteiros, que vai inspirar mesmo a moda, né? Ela se combina com a duração, né, do Ocidente em termos políticos e econômicos. A França começa agora o cenário político e econômico. A gente vai vendo lentamente uma reestruturação da roupa, por isso o corpete vai ficando já mais estruturado. A gente tem essa outra silhueta aí paralela, já mostrando, né, mais riqueza, mais abundância. A gente já vai vendo o domínio das cortes de Versailles, quer dizer, antevendo o domínio do que vai ser a corte de Versailles, né, mas a França se destacando. Aqui já está aparecendo, né, o Luís XIV criança, os dois aqui. Não sei se tem alguém que acompanha Versalhes, o seriado, mas esse é o quadro que aparece em Versalhes, né, que eles falam, é esse aqui. Mas isso era uma prática comum, né? O filme dá o seriado, eles dão sei lá, um adendo lá freudiano, assim, né, que o sujeito reclama que sempre vestiram ele de mulher e por isso ele é... Mas não foi só ele, era todo mundo, porque isso era comum, né? Até porque quando se via uma criança dessa idade aqui, não se via nem masculino nem feminino, se via uma coisa que era criança, né? E assim, né, pronto. E os cabelos também eram parecidos, né? Parecido, né? E esse aqui era mais de uma roupa mais maneira porque ele ia ser o herdeiro do trono e ele não. Então, assim, né? Só se acontecesse alguma coisa com esse aqui, senão esse aqui ia continuar sempre sendo o segundo, como continua sendo. Aí são os dois de novo, do seu irmão. E aí a gente entra num período que é maneiríssimo para estudar. Se for escolher um período para entender a dinâmica de história da moda, escolhe o século XVIII,
que ele dá pistas de tudo, assim, né? Porque o período, aí o Barroco de Corte é o final do 17 e já vai introduzir a política e a dinâmica do século 18, né? Então, é o governo do Luís XIV e é o período que começa a se construir um novo padrão de beleza, que é o belo artificial. Isso é uma base para se estudar, que é essa ideia de só ser bonito aquilo que você consome, aquilo que você produz, né? Então é montação mesmo o tempo todo, né? Então assim, só é bonito se não for você, né? Então não importa o que eu sou, importa o que eu aparento ser, tá? E é para todo mundo saber que está tudo montado, não é para assim pintar o cabelo e não parecer que está pintado, é o contrário, não é para maquiar e parecer, né? Não é batom cor de boca, que nem a nossa hipocrisia atual, né? Não é batom cor de boca, é para parecer, né, que você adquiriu todos esses elementos e aí você está com uma aparência que é bacana, ela foi construída, né? Então, assim, é o período de ascensão de Versalhes, né? Essa ida, né, da corte francesa para Versalhes, que mais esse período tanto do absolutismo francês no auge, quanto, né, assim, essa ascensão do belo artificial. Tá? Aí a gente vai tendo mais estrutura, tanto no feminino quanto no masculino, a cintura volta a ficar demarcada, né, o ombro volta, né, o colo e o ombro para o lugar. Esse é do Versalhes também. Por a causa, esse é o seriado da hora, assim, né? De ver, porque é bem legal. Só um minuto aqui que não está passando. Pronto. É uma loucura esse seriado, todo mundo envenena todo mundo, né? É uma coisa. Haja veneno, né? Haja veneno, né? Não para, né? A silhueta do final do século XVII, já apontando para esse sistema, né, de artificialismo de novo, então a cintura ficando mais fina, o quadril indo para o lado, masculino começando a aparecer com peruca. Botei essas imagens aí de figurino porque me faltaram perucas de cor de cabelo natural. Estava noutra apresentação. Mas o que é legal disso é que, a princípio, as perucas elas em cor de cabelo natural e depois elas começam a ser empoadas, né? Ficam as perucas exatamente para você não ter a sensação de que aquilo era cabelo natural, para você não confundir, para ter certeza que é peruca mesmo, né? Então, assim, a imagem também fica mais branca, mais forte, exatamente para você, né, perceber mais a maquiagem. Então, tem uma dinâmica do artificialismo que era muito importante, né? Mais pintas, né, no rosto. E as pintas não era para ninguém achar que aquela pinta era sua, né? Era para você saber que era, né? As pintas eram de tecido, elas não eram pisinho, que nem a gente faz assim, né? Da tecido recortado. Aí pistas, né, do exagero que vai vir depois, mais, né? Cintura mais fina, quadril mais rebordado, né? As estruturas. É o figurino que utilizou, né, esse repertório de forma agora mais recentemente, mesmo com texturas assim pouco comuns, né, na época, mas usando essa estrutura de forma. Esse é a favorita? Essa é a favorita. Uhum. Que ela fez o figurino todo em jeans, né? Só com denim. É. Estrutura, quer dizer, textura, né, que você não via, mas a estrutura é perfeita, né, assim, de forma. É, muito interessante. É, bem legal. É bom, né, um filme muito... E ela usa materiais acessíveis hoje em dia, né? Pô, você conhecendo a estrutura de silhueta, manda ver, assim, né, manda ver. Porque a estrutura da silhueta é impressionante nesse filme. E as texturas não, né? Assim, mas cabe perfeitamente. Até porque fizeram um filme escuro, né? Tem a ver com a cenografia, com a iluminação também. A fotografia também é um personagem, né? Um filme pô, assim. A fotografia é estonteante, né, desse filme, é um negócio de louco. As duas imagens, né, de monarca forte, né, nessa fase, né, de passagem, 17 e 18, né, que é o Luís XIV,
e depois o Carlos I, antes dessa rainha aí da favorita. A roupa masculina, alongada, e aí com muita peruca. Aí o Versalhes, uma pessoa obcecada pelo seriado, né? Então tem 500 Versalhes. Uma coisa assim, casada, né? De cenário e figurino, né? Então, a ideia do artificialismo faz parte, a roupa, o comportamento, né? Isso é muito legal, assim, de analisar depois o Rococó. Por isso que eu falei, você vai escolher um período para estudar, estuda o século XVIII, porque ele é bem extenso nesse sentido de você ter artificialismo no corpo, na estrutura da roupa e no próprio comportamento, porque esse belo artificial ele tinha que se estender, né? Ele tinha que ser um riso exageradamente falso, um choro exageradamente falso, a maneira de você ler, que era, né, também toda codificado. Então, tudo que você faz, todas as suas ações, elas têm que ser falsas, elas não podem ser, e não podem parecer naturais, né? Porque natural, o Luiz XIV dizia que a beleza natural era coisa de camponês, né? Então, assim, que é algo que todo mundo tem, né? Então, ele queria distância daquilo, tá? Então, é algo assim, né? Para você ser belo, você tem que ter um comportamento todo artificial, não podia ser só a roupa, né? A gente tem, né, o século XVIII, nessa primeira fase aqui, azulzinha mais clara aqui, né? Ela consolida esse excesso do artificialismo, do belo artificial, né? Consolida isso nessa primeira fase aí do Rococó. E aí a gente entra naquela fase das silhuetas super artificiais, né? Que a gente tem, né? Cintura fina, busto suspenso, grandes decotes e o panier, que é essa armação que projeta, né, o quadril para o lado. Então, é o suprassumo mesmo do belo artificial. Claro que não é para ninguém pensar que alguém tem esse corpo, né? Para ver que o corpo é construído e o sentido dele vai estar, né, associado a tudo que você está vendo nesse período na elite, né? O mobiliário, a decoração toda de cores, o gestual, a maneira de você se deslocar, né, com esse tipo de roupa, né? Claro que tinham outras armações menores do que essa, né? Mas nem coloquei aqui porque também não tem graça, né? Então a gente só botei as maiores que a gente está falando, né? Então esse corpo de exagero é que contribui para essa imagem desse sentido, faz o belo artificial nesse período, né? Aí as possibilidades internas, né, da roupa. E aí é legal ver como esse espartilho é bem diferente do elisabetano, porque ele já deixa a margem para esse colo grande, que vai ter suspensão de busto e vai proporcionar uma silhueta artificial, né? Assim como essa projeção lateral do quadril. Aí os muitos elementos de construção desse corpo, e também a construção do corpo faz parte, né, desse artificialismo, de você ter pessoas para vestir, muitas partes da roupa costuradas e descosturadas, né, cortadas a cada vestir e despir. Toda essa fase aí. Para análise assim, de vestuário, para estudo, é sempre legal, né, usar essas representações pictóricas e aí esses exemplos de peças de acervo e tal, né, comparar a distância grande, né, da representação para a maneira que o corpo vai se adequar àquele tipo de silhueta, né? Aí a gente tem os figurinos aí famosos, né, desse período, que utilizam esse período, como a Maria Antonieta, o pessoal gosta muito desse figurino, que realmente é bacana. Eu gosto muito daquela cabeça. Esse é o da favorita, né? Aí só mostrando a ênfase nessas perucas agora, todas já empoadas, distanciando daquela cor de peruca natural, que combinam bastante com essa construção simbólica do artificialismo, do belo artificial. O repertório até aquele é muito vasto, né? Então ele tem muita cor, muitos bordados, né? Um repertório vastíssimo para o masculino. A gente tem uma série de detalhes, né, que sempre contribuem para essa produção do sentido histórico, né? Então aqui a gente tem de um período também assim que se queria, né, assim, que Luís XIV e tal, ele queria um período delicado, leve, então tem uma cartela de cor rebaixada, né? Então se usa muito tom pastel, então na pintura isso vai aparecer muito,
né? Então, a cartela de cor é um detalhe que é importante. As estruturas todas de artificialismo, espartilho, né? Os saltos, né? O rebordado, né? Essa ideia do excesso, do bordado por cima do tecido, né? Principalmente aqueles que não acompanham o padrão do tecido. A própria estrutura lateral. Então, são todos detalhes que estão contribuindo para esse sentido histórico. As perucas empoadas, né? O cabelo empoado e os postiches, né? Rolinhos de cabelo artificial que as mulheres usavam também. Maria Antonieta, que é uma figura importante do período. Ligações Perigosas, né? Que é um figurinaço daqueles mais de reconstituição quase que a gente faz, né, de época, porque é todo muito extraído de peças de museu. Esse é a Duquesa. Peças costuradas no corpo, penteados de altura. E aí a gente tem essa outra fase que ela vai arrumando para a simplicidade, né? Então, é bem legal de pensar a metade do século já, assim, pressão revolucionária, inquietação, né? Então, um momento já de clamor por uma mudança, né? Então, você vai tendo, já se transformando e a interferência já do belo natural, né? Dos valores desaparecendo, né? Então, o período que ele vai, né, mudando a estrutura da roupa lentamente, a própria corte, né, dá uma segurada nos excessos, até a gente chegar nessa última fase, já na era das revoluções, né, onde o excesso ele começa a se desconstruir, né? Aqui é o período do reinado da Maria Antonieta e do Luís XVI, que é uma silhueta clássica desse período. E aí a diferença grande do que é usado dentro da corte, do que é usado fora. A corte deixa de ser um sonho de consumo e cada vez mais a gente vai tendo uma tendência fora, né, da corte, você ter mais simplicidade nos usos, nas formas. E aí a própria moda vai se transformando, os cabelos começam a soltar, esses chamados penteados largos, eles começam a aparecer. Primeiro são empoados, né, depois começa a aparecer o cabelo natural. Os sapatos, né, que começam a perder os saltos também, então vai descaracterizando essa imagem aí do excesso do rococó. Os penteados de altura vão começando a deixar de ser usados, né, sendo substituídos por esses penteados mais largos. Esse filme é ótimo. Então o rococó vai saindo, né? E vai entrando cada vez mais essa ideia, né? Vai sobrando um pouco daquilo do antigo regime e cada vez mais isso aqui, cada vez mais simples, né? Cada vez mais livre de ornamentos, né? No período da Revolução Francesa mesmo, daí, a gente cria uma divisão mesmo séria entre o belo natural e o belo artificial, e esse artificial ele fica muito associado à corte, ao que está sobrevivendo da corte, né? E quanto mais a corte vai ficando, né, emparedada, né, o absolutismo francês ser deposto com a Revolução Francesa, menos vai ser interessante, né, que se use, né, esse artificialismo, porque ele vai ser símbolo agora indo para o buraco, né? Então, aos poucos, o artificialismo ele vai caindo, não só em desuso, ele vai saindo da moda, mas ele vai significar passado, a traição, né, a falta de mudança, a impossibilidade de ir para frente, né? A gente tem esse período aí georgiano na Inglaterra caracterizado pelo uso de tecido de algodão, para não usar o brilho. E aí o neoclássico vai se afirmando em interiores, né? Formas mais limpas, os excessos vão sendo coibidos. E tem uma coisa com a simetria, né? Você volta à ideia do simétrico, do alongado, né? Da coluna grega. Vão sumindo formas de artifício, né? Então vai saindo espartilho, armação de saia, os empoados, né? A roupa vai ficando solta. Olha como o corpo muda, né? Então vai saindo o corpo, esse é o corpo da Revolução Francesa, né? Então sai o artificialismo, sai aquilo que fazia a roupa ser desigual, né? A roupa cada vez mais uma roupa que não esconda quem você é mais, ao contrário da roupa, né, da corte, né, que não importava quem você era, mas quem você, né, aparentava ser. Aqui é o contrário, não importa o que eu aparento, mas importa o que eu sou. Os valores aí vão começando a se afirmar.
né? Então, a roupa cada vez mais simples, exatamente para afirmar aquilo que o homem é, suas potencialidades, né? Suas maneiras de agir, né? Olha a diferença, a gente ainda está dentro do mesmo século, do século XVIII. Né? Começou de um jeito, termina de outro completamente diferente. Né? Aí, né, a última coisa, né, para falar, né, que é importante desse período, é a mudança que vai ter no masculino, né? A gente vê o masculino sempre muito enfeitado, colorido, e aí a gente tem esse rompimento, né, do masculino, porque a imagem nova do masculino vai ser a imagem do cidadão, né, do homem que vai ocupar o espaço da cidade. E essa imagem ela não pode lembrar a imagem do ócio do cortesão, né? Então, o cortesão que era enfeitado, né, que era o homem pavão, colorido, ele deixa de ser, né, a correspondência, né, do masculino. O masculino agora ele tem que ser sóbrio, discreto, sério, né, para se ocupar da gestão do trabalho na cidade. Né? Então, aí fica proibido para o masculino o repertório, né, do antigo regime. O homem agora veste marrom, preto, cinza, né? Azul, não pode mais rosa, não pode mais bordado, não pode mais colorido, não pode mais nada. Assim, acabou, né? Então, o belo natural ascendeu, né? E aí a gente tem um século, né, falando de um corpo, né, que prima, né, por uma forma aí sim, né, solta, leve, né? Aonde a ideia, né, da roupa do período da queda do antigo regime era uma roupa republicana, uma roupa em que pobres e ricos se vestissem da mesma maneira. Então, o corpo ele devia ser, né, livre, devia ser solto. E aí a gente tem um período histórico todo de revoluções, né, todo associado a esse novo corpo assim, igualitário, formas, precisa de gente para vestir você, e o masculino sóbrio e discreto. Né? Então, a gente passa a ter, né, essas formas simplificadas, a importância do ser, a gente depurada. Né? Então, a comunicação da roupa é a da simplicidade, né? Linhas retas, né? Essas novas referências aqui, né? Valorização da natureza, né? Exatidão acadêmica, junto desse período aí que abre a industrialização, né? Entra no processo de produção e ascensão burguesa. Acabei. Pronto. Eu já estava angustiada aqui. E é isso. Nossa, o assunto não falta, né? Muito maravilhoso. Não falta. Mas aí é isso, né? Então, assim, o que eu acho maneiro, né, de fazer essa análise do vestuário é exatamente de perceber as correlações, né, que você tem, né, da roupa com os períodos históricos, a maneira que a roupa faz uma leitura, é uma leitura do que está acontecendo, como ela é tapada nos acontecimentos e como as expressões mesmo do corpo, né, que é construído através do vestuário, são expressões do período, né, e fazem muito sentido, né, nessa inserção dos períodos. Né? É fantástico como você percebe, né, todos, a própria forma e todo o repertório detalhado, né, que você usa de bordados, né, de comprimentos e tal, como todos esses detalhes, né, eles têm a ver com o momento histórico, né, são muito dados, né, no exercício mesmo da história e da cultura do período. Né? Se quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui aberta às perguntas. E a roupa, desde sempre, te dá um status social, né? Ela diferencia o seu status social, né? E aqui a dinâmica, o que acontece nas eras da moda, é porque antes você não podia usar uma roupa que não fosse do teu circuito social, porque você tinha que repetir, né, aquilo que seus pais, né, da onde era onde você tinha que usar a mesma roupa porque você estava nesse mesmo lugar. Depois, no século XVI, é que você, primeiro, você pode enriquecer e trocar de roupa. Né? Então, você enriquece e você vai se vestir que nem rei. Né? Mas, se enriquecer, você pode juntar dinheiro e comprar uma roupa daquela. Então, um dia você pode se vestir de rei. Né? O que não acontecia antes, né? O que era um problema, né? Porque, assim, você não sabia de jeito... Assim, às vezes as pessoas se confundiam, né? Então, o sujeito que não era da elite, ele passava a participar de eventos da elite, ele se vestia, né, de acordo com aquele pessoal lá. E antes isso não acontecia, né? E a questão da forma ela é muito interessante também, porque antes as roupas tinham a mesma forma, era um corpo só. Nesse período, a gente tem a forma, né, como um elemento de diferença. Então, se você faz o tecido, mais ou menos, né?
Mas se você dá uma disfarçada e você tem a mesma forma, né, de noite todos os gatos são pardos, né? Então o sujeito passa bem, né, por alguém de elite, mesmo sem estar com todo aquele, né, repertório completo, né? Então tem uns adendos, assim, né, que são interessantes no período e que tem registro disso tudo, né? Em fonte primária e tal, falando dessas coisas. Então, assim, tem um circuito de diferença, né, que a chegada da moda proporciona, que é muito interessante, né, que muda a ideia da permanência, né, quando você fala dessa questão da mudança mesmo, né, que faz a gente chegar nessa loucura aí que a gente está hoje, né, e que faz a gente pensar na possibilidade de dar uma, tal do slow, né, que essa Joana estava falando, de tentar ir mais devagar, né. Eu não sei se dá, né? Mas a gente está tentando aí, né? Ai, Silvia, eu acho que assim... Desculpa, Joana. Fala, Valéria. Não, é porque é engraçada que essa definição de gênero, né, passou a ser bem marcada muito para frente, né? É interessante porque a roupa medieval era a roupa mais moderna que tinha, porque ela era a gênero. Assim, né? Fico brincando. Exatamente. Uma roupa sem gênero. Era uma roupa que só falava do espírito, né? E da alma, né? Então, por isso também do gênero, né? Mas a grande revolução no século XVI foi dizer, né, bater o martelo, né? Agora homem e mulher são diferentes porque, inclusive, roupas diferentes, né? Então a gente está falando de corpo mesmo, não tem jeito mais, né? Silvia, posso... Na verdade, não é uma pergunta, Silvia, mas primeiro eu queria parabenizar você, adorei sua aula, muito legal. Muito importante aqui, eu sou figurinista da FIAR também, assim como a Valéria, como a Joana, como várias que estão aqui, né? E eu achei muito importante, porque eu acho o figurino... ele não necessariamente, como a gente sabe, né, nós figurinistas, você não é figurinista, mas você é uma historiadora, você entende de todos os períodos, mas mais importante, às vezes, do que a gente reproduzir um período, é entender que aquele período, a subjetividade daquele período, a contextualização na qual a imagem forneceu algum dado para a gente, né? Como você trouxe aqui. Então, a cada período tem... E até para você subverter aquela... Exatamente. Para você subverter, você tem que conhecer o que você está subvertendo, por que você está subvertendo. Exatamente. Esse que é o grande barato do estudo, né, da história da moda. Exatamente você perceber o sentido, né, das formas, do vestuário, né? Porque aí, muito além, né, da reconstituição, você tem a sua... Mas você pode fazer inúmeras coisas mesmo, né? Inclusive isso, né? Desconstruir, subverter, ironizar, satirizar, né? Mas você entendendo no que aquilo se constitui, você pode trabalhar esses pontos, né? Assim, exatamente. Dentro da narrativa do período, né? O que eles querem dizer. Exato, você trabalhar em prol de uma narrativa que está sendo pedida pela direção, pelo roteiro, pela diretora de arte, o diretor de arte. Então, assim, você vai trabalhar em prol daquela narrativa que está sendo exigida. E se for para subverter, você mesmo subvertendo, né, você tem que saber o que você traçou aqui, né? Você tem que ir lá, tem que ir no seu trabalho, nos seus textos, digamos, e estudar um pouco, entender, olha, aqui essa forma era fazer toda essa contextualização que é super importante para todos aqui, que, né, quem está aqui, quem é aluno, né, que está começando, a importância de você saber para subverter, né? É isso. Parabéns, obrigada, Silvia. Muito obrigada. Eu acho isso, assim, sabe, muito... eu sou apaixonada, né, por história do vestuário, alimentária, da moda, né, mas eu acho, assim, muito interessante quando você consegue se aproximar exatamente, né, de aspectos, né, assim, o vestuário vai te dando pistas, né, cada vez maiores, na medida que você vai estudando, né, assim, dos comportamentos, da estética do período, de como aquela estética está ligada às questões religiosas, e como as questões religiosas se conectam com o corpo, e como o corpo se conecta com o comportamento, como uma coisa vai puxando a outra. Então, você vai a dinâmica do período, né? E que é muito legal para o figurino, é exatamente a dinâmica de um período, né? E aí interfere, inclusive, se você quiser reconstituir, né, a época e tal, interfere em questões corporais, como que você andava com aquela roupa, né? Assim, interfere também nessas questões que são super importantes, né?
Então, assim, tem questões até para a reconstituição mesmo, que elas valem além da própria roupa, né? Até se você quiser fazer, né, assim, verter, né, satirizar, né, brincar com esses elementos corporais, né, você tá, até para isso é legal também, né? Então, assim, eu acho, claro que eu sou suspeita, mas eu acho muito interessante, né? Isso, e claro que tem filmes em que se exige uma reconstrução de época bastante fidedigna. Claro que existe Assim, essa, né? Que aí você realmente vai construir fidedignamente, tentar, né? Pelo menos aqui no Brasil, se aproximar mais, né? Se aproximar o máximo possível, mas tem, obviamente, momentos e textos que não pedem isso, pedem ao contrário, você trazer algum dado novo. Então, é muito interessante. De qualquer forma, você está tendo sempre que beber na fonte. Não, com certeza, né? Não, e para a gente, né, da área mesmo de história, assim, mesmo a gente trabalhando, né, assim, com as questões de corpo, com as questões, né, de construções simbólicas, a gente também não abandona as fontes primárias, a gente também está sempre, né, juntando esses elementos, né, de dados históricos. Então, assim, para trabalhar com as questões simbólicas todas, a gente não, assim, não estou dizendo que eu estou abandonando, né, a história, né, assim, de mais tradicional, né, ela também está ali, né, só que ela não dá conta, né, assim, desse sentido que a roupa tem, né, então por isso a gente vai encontrando outros suportes históricos também, né, porque a história se faz de um monte de coisa, né? Do vestuário, essa questão do comportamento, né, da ação e tal, ela é muito importante, né? É verdade, sem dúvida. Obrigada, Silvia. Valeu. Espero aí que nesse curto espaço aí de tempo a gente tenha conseguido, né, trocar umas ideias e que eu tenha conseguido também passar para vocês essas relações que eu acho que são fundamentais, né, para o estudo do vestuário, que é exatamente esse caráter, né, da significação, do sentido, né? Silvia, eu acho que foi riquíssimo assim o nosso bate-papo de sábado. Acho que você ilustrou muito bem, você foi muito didática e realmente a FIAR só tem a agradecer essa possibilidade de troca e dá vontade demais, entendeu? Dá vontade da gente estudar outros períodos e ir a fundo nos temas. Muito obrigada. E a gente pode Cada pensar período desse, né? Exatamente. Muito bom. Assim. Se for para falar desse assunto, eu estou sempre à disposição. Que ótimo. Muito obrigada. Valeu, gente. Também adorei. Né? Para cada período desse, claro que tem um monte de coisas, né, para falar. Eu escolhi assim essas imagens e esses períodos assim exatamente porque fica bem explícito essa questão, né, dos sentidos, assim, e essa mudança, assim, mais ou menos visível também, que a gente tem mais visível nesses momentos. Então, escolhi esse antigo regime, mesmo assim, de uma forma meio acelerada, né, eu acho que deu, né, para perceber, mas cada período desses, claro que tem um monte de complexidades ali internas e tal, de mudanças, né, e que, inclusive, colaboram para sentidos diversos do corpo, né, da estética, de beleza, enfim. E outras questões internas também, né? Questões de dominação, né? Enfim, tem uma porção de questões de status, de maneiras de angular as coisas. Então, tem várias questões internas ali, né? Então, busquei essas questões que são os cortes principais, períodos para se falar da história, né, do vestuário e para a história da moda, né? Para dar essa sequência, né? Que quando a gente moda está falando já de mudança, né? De transformação, né? Aí é isso. É isso. Obrigada, Luana, também, que foi através da Luana, né, que a gente... Valeu, Luana, é um prazer. Valeu, obrigada, Juliana, Inês, obrigada. pela fala maravilhosa também, que fez toda a relação do que a gente ouviu com o nosso profissional e acho que a gente só tem a crescer com essas aulas eletivas e transformar isso numa... Valeu, Bárbara. Sem dúvida. Obrigada. Gente, obrigada, valeu, viu? Obrigada a você, viu? Obrigada, gente. Foi um prazer enorme. Prazer enorme, viu? Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Se vocês precisarem aí, estamos, né? Só chamar, tá bom?